Fala, mineiro. Fala aí, Elisa. Beleza, cara? Tá conseguindo me ver Beleza. aí, né? Tô assim. Beleza. Eu continuo não vendo a mim mesmo, mas a galera vendo e você vendo tá tranquilo. É, estranho. É, rola, cara. Segunda vez que rola. Provavelmente alguma besteira que eu fiz aqui, deve estar patinando, entendeu? Mas também tá tranquilo. A galera vendo, você vendo e o papo rolando sem interrupção, por caída de sinal, sei lá, tá legal. Acho que tá maneiro. É, isso é verdade. O... Vamos esperar mais um pouquinho, porque daí é 2. Só que 2 horas aqui no Brasil é fogo, entendeu? Só Muita que gente tá você não almoçando. está no Brasil. É, Mesmo que a gente não dê um pico, né, do Instagram, mas eu vou salvar, aí depois eu começo a jogar na rede, entendeu? Aí o pessoal começa a assistir, etc. Aí da mesma forma, por mim sabe? tá valendo. Aí já chamei até a dona Sueli para entrar, mas como ela teve, soube que ela teve pneumonia, né? Eu conversei com ela. E- Então, depois ela teve o Covid positivo, e aí Putz, teve que fazer muitas coisas aqui para a gente deixar ela bem saudável. Aí essa semana eu falei para ela, descansa, descansa, descansa. Ela até falou que ia participar. Eu falei, descansa, depois a gente vê isso, é, entendeu? Mas, Eliezer, vambora. Então, que eu não dá. geralmente sou meio britânico, 2 horas, né? E a live, quando a gente começa a conversar, 1 hora passa rápido, Passa, né? passa. E se apresenta, por favor, né? Porque as pessoas vão precisar te conhecer, né? Eu sou Eliezer Borba, né? Eu sou artista plástico, escritor carioca, brasileiro. Como o Stephen falou aí, eu moro fora, eu moro na Áustria. Já vai para 4 anos que eu tô por aqui, me escondendo por aqui no meu mocó. Mas, pô, sou brasileiro, sou de Madureira, sabe? Sou suburbano, tenho alma suburbana, isso não some nem aqui. Agora tá começando a entrar o inverno daqui a pouco aqui, já eu de chinelo ainda, que a galera olha assim, pô, cara, o cara de chinelo ali, tipo, entendeu? É alma de subúrbio mesmo, saca? Carioca, de Madureira, não tem jeito. Verdade. Também frequentou a Portela, não, né? Cara, eu frequentei muito pouco. Eu gosto de samba, mas assim, o samba não é um lugar que me chama pra ir pra curtir, passar a noite inteira ouvindo um samba, por exemplo. É, eu gosto de curtir um rock, entendeu? Isso já desde adolescente. Mas fui muito a Portela até. Fui. Entendi. Ó, tá vendo como a Sueli é teimosa? Ela acabou de entrar. Sueli, bonitona. Entendeu? Ela é teimosa. Aí, ó. É, Um beijo, melhoras, tá, Sueli? Sueli. Saudade de você. Eliezer, vamos lá, Ué, né? Tu vamos lá. mora na Áustria, né? E o que Isso, que te isso. fez ir para a Áustria? Lógico, foi uma austríaca, né? Mas antes disso, né? Como que foi esse seu processo? Porque você é um escritor, né? Isso, isso. E como que as suas obras, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu vou te perguntando, tá? Ao longo da live, tá? Tranquilo. Mas você pode falar essa tua trajetória de escritor, né? Principalmente
Você Uhum. continua escrevendo aí, né? E até eu vi, né, que você foi para um festival, né? Há até legal, né? O europeu, né, lê bastante, né? Que é um contraponto Isso. do Brasil, que a leitura ela não é uma base da educação, né? Que a gente é muito refém do que o outro fala, né? E não pelo que a gente realmente lê. O Brasil não tem a mania, né, de ler ali, que é tudo já mastigadinho, ou que uma pessoa leu e aí já comenta, né? E aí a gente Pô, perde cara, essas informações. isso é muito louco. Eu vejo essa questão que você falou de uma maneira hoje até diferente do que eu via antes, sabe? Mas eu vou deixar para falar isso depois. Você falou para falar um pouco sobre a minha trajetória. Então, como você deve saber, eu não sou escritor, né? Desde sempre. E até porque não dá nem para sobreviver como escritor se você não é um profissional, um artista que emergiu no âmbito literário, né? Se você não é uma pessoa proeminente nesse âmbito, não dá para sobreviver, né? E eu comecei a trabalhar cedo, né, bicho? Eu comecei a trabalhar com meu pai trabalhava numa transportadora, eu ajudava a carregar carga, bater carga mesmo, sabe qual é? Saco de bala Uhum. Juquinha, ah, saco de bala Em Juquinha, pagou Madureira pesado. mesmo, né? Madureira lá, é. No Dali eu fui Mercadão. Olha, ele fazia muito trabalho no Mercadão, mas ele trabalhava para uma empresa específica que é, transportava de São Paulo, entregava no Mercadão de Madureira, outros depósitos de doce pelo Rio de Janeiro, saca? Entendi. E assim, nessa época, eu era bem jovem, pô, devia ter 14, 15 anos. O meu primeiro trabalho foi com uma contadora. Trabalhei com uma contadora, eu tomava conta de carro na feira, lá em Madureira, toda quinta-feira, em frente à casa dos meus pais, rolava uma feira. Uma contadora me viu, me achou esperto e tal, me botou para trabalhar com ela como office boy. Dali eu saí para ser militar, fiz um concurso para a Marinha, né, aquela prova de aprendiz de marinheiro. Fiquei na Marinha alguns anos, cara. Fiquei longos anos na Marinha. Pelo menos uns 8 anos quase eu fiquei. Fiquei bastante tempo. Mas dentro da Marinha mesmo, minha cabeça já começou a mudar. Eu comecei a passar por uma metamorfose de conscientização mesmo, sabe? É, eu me lembro que um coroinha nessa feira aí que eu tomava conta de carro, tinha um coroa que morava na rua lá, ele é falecido já. E ele era um cara lá dele, ele morava sozinho, os filhos que visitavam de vez em quando, um mulato grande, mas bem coroa. Ele uma vez pediu para levar as bolsas para ele e ele me deu um livro do Paulo Freire na casa dele, sabe? E desde que eu li o livro do Paulo Freire, eu eu comecei a mudar. E nisso eu entrei para a Marinha já com uma cabeça que, pô, quando eu cheguei naquele regime lá que até hoje é autocrático, eu já vi que tinha coisa errada, saca? E eu falei assim, pô, essa parada aqui não é pra mim não. Mas só que eu tinha que cumprir o contrato, né? Eu era concursado e tal. Eu sei que fiquei nessa brincadeira, eu fiquei alguns anos. Saí da Marinha já pra universidade, praticamente. Prestei Agora vestibular. deixa eu te perguntar, qual foi o livro do Paulo Freire que você leu? Foi Pedagogia do Oprimido. Ah, tá. É, Entendi. É um livro foi. bem político dele, na É, realidade. Né? Ele já é. estava ele estava fora já, né? Na ditadura, Freire foi expulso, né? E aí ele escreve alguns livros de cunho mais Mas, político, né? E aí também você vê que o Chile, né, onde ele viveu, né, pegou os livros dele, né, e fez esse sistema educacional que hoje o Chile tem, né? E o Brasil tinha ele e botou ele para fora, né? E nunca mais Paulo Freire parece que conseguiu, né, voltar, né? A gente sempre cita Paulo Freire um monte de coisa, mas aí as pessoas entenderem o trabalho, ler a leitura, ler a obra, se debruçar em Paulo, ainda é bem complicado aqui no território. cara, é difícil demais, sabe? É difícil demais, até porque até para você se interessar por Paulo Freire, vindo da educação que nos é passada, é uma educação para não leitura, sabe? Uhum. Você já tem que passar por um processo de conscientização, porque nesse livro, ou foi não, foi num outro livro dele, eu li que o processo de conscientização é um processo de conhecimento crítico e objetivo da realidade. E só com o comprometimento de todos, essa realidade pode ser metamorfoseada.
Isso é de Paulo Freire, é uma citação dele. E assim, para você entender a representatividade que o Paulo Freire tem, não só na literatura e no ensino brasileiro, que ele representa para o Brasil, o ícone que ele é, você tem que passar por esse processo de conscientização antes. É um negócio meio louco, sabe? Você não precisa ler especificamente Paulo Freire, mas tem que ter passado por esse processo de conscientização. É um processo, mesmo que você leia algo que uma direita radical escreva, por exemplo, mas que leia também o que é considerado de esquerda para você poder entender os dois lados ali. Às vezes até entender para um lado, cara. Todo mundo pode entender para onde quiser. Mas o que acontece é aquilo que você falou lá no início. Muita gente não lê. Então, pô, o processo ele já para pelo meio do caminho, né? Cara, isso é muito complicado, porque é realmente um processo. Tem dois autores que eu li na minha vida. Você sabe que eu sou professor de matemática, né? E aí eu tenho dois autores que no ensino médio foi Machado, né? Machado de Assis, a minha professora de literatura, Denise, ela mandava a gente ler. Ela só falava assim, é interessante vocês lerem. Aí o interessante vocês lerem estava na prova dela, e depois caiu na prova da UERJ, da UFRJ, a literatura machadiana que ela falava, né? Sempre estava presente, né? E eu consegui ler Machado, mas é uma leitura difícil. Por quê? Porque ele fala muito bem português. E Freire também, logo depois na faculdade de matemática, todos os professores de didática vão passar Paulo Freire. E Paulo Freire não fala para a massa. Ele fala especificamente para um determinado público. Então eu andava com Paulo Freire de um lado e o Aurélio do outro. Entendeu? Quando eu não entendia. Né? Porque assim, a cabeça do exato, eu sabia fazer uma equação de segundo grau otimamente bem, mas às vezes quando o vocábulo eu não sabia o que significava, aí eu ia lá no Pai dos Burros para saber. Né? Machado, então, nossa mãe, li muito, graças a Deus ainda falo melhor do que eu falava. Né? Até porque meu cérebro é mais exato, então eu cometo muitos erros de fala, de concordância, orações, etc. Mas hoje eu falo melhor graças a esses dois. Entendeu? Que é muito rebuscado, é uma língua portuguesa culta, né? Que hoje também falta, né, a literatura, né, da uma norma mais culta, né? E já hoje você tem muita digitalização, né? O WhatsApp criou, né? VC, você, aí NGN, não sei o que, ninguém, aí tu tem que andar com outro tipo de tradutor, né? Já um tradutor mais digital. Né? Aí quando você pede para o aluno fazer, de repente, uma frase simples, ele não bota acentuação nenhuma, ou ele já bota os vocábulos que ele usa no WhatsApp, na rede social. Né? Mas fala, Elisete, fala. É aquela mania, né, cara? Pô, eu me lembro que na época de pré-vestibular, eu fiz um pré-vestibular comunitário no Oswaldo Cruz, professores de redação, eles davam muita porrada nisso, cara. Era a época lá que tava começando o ICQ, antes da época do Orkut, que a galera tava começando a reduzir as palavras para poder escrever mais rápido, quantidade de caracteres. Cara, é um processo que tem emburrecido muita galera, saca? Porque não é brincadeira não. Hoje eu, por exemplo, como escritor, cara, a construção dos meus livros, a construção do último, por exemplo, que eu apresentei lá no Festival Cultural do Brasil em Viena, né? Você falou no último sábado, eu fiz o lançamento dele lá, muito legal. Eu construí ele e o anterior, né? O Papo de Puta, Conversas com Prostitutas na Noite Carioca, que eu entrevistei as meninas de programa e transcrevi essas entrevistas e tal. Esses dois livros especificamente, né, que são os dois últimos, eu construí ele muito com parágrafos curtos. Porque eu como leio muito, né, eu já saco que uma literatura maçante, que tem um parágrafo longo, às vezes um parágrafo de quase uma página, quem está acostumado hoje com texto de Facebook lá, que tem 3 parágrafos minúsculos, cara, o cara olha para aquilo ali, a pessoa olha para aquilo ali, não fica com preguiça só de olhar. Eu conheço pessoas que liam como eu, que hoje em dia não estão lendo, cara, mais porque a internet... ela tá roubando ela tá tornando as pessoas preguiçosas, saca, cara? E é muito legal a gente poder falar nesse momento, tá fazendo essa live, que tem muita coisa legal quando tem a utilidade não marginal, né?
que é um termo sociológico, né? Utilidade marginal e utilidade prática, né? Utilidade prática é quando você faz um bom uso das coisas. Marginal é quando é feito um mau uso. Então, a gente fazer uma live dessas, as pessoas estarem tendo acesso ao nosso bate-papo, é legal pra caramba, mas tem muita coisa que não presta. Esse processo, por exemplo, de deixar tudo mais curto, usar palavras minimizadas, cara, isso tem emburrecido muito, eu acho que as pessoas, sabe? Isso no mundo, não é só no Brasil, não. Mas, enfim, voltando lá à situação da minha história, eu começo a escrever depois da faculdade. Na época da faculdade, eu já tinha sempre meu caderninho, fazia minhas anotações, sempre fui de observar tudo, e as pessoas perguntavam, pô, tá com esse bloquinho na mão, e por quê? Eu tenho vários, acho que eu devo ter mais de 100 em casa. Faço diários, entendeu? E dali eu já estava na construção do meu primeiro livro, foi um livro de contos. Dali eu escrevi posteriormente o Enfim SUS, né, Diários de um Paciente no Hospital Público, que eu relato o meu processo de internação no Hospital Público Carioca, numa gestão municipal totalmente controversa e cheia de problemas e denúncias. E eu transcrevo os meus diários, que estava na mochila, me acidentei, me quebrei todo, fiquei meses internado, não podia fazer nada, não podia me mover. Com meu diário, eu continuei fazendo meu diário no hospital, e eu publiquei esse diário. E quando eu publico esse diário, né, esse livro, eu começo a passar por um processo lá, aquele processo de conscientização, né, de que, pô, eu não estou mais ativo. Sempre fui ativista de movimentos sociais pró-educação, pré-vestibulares comunitários, e manifestações e tal, eu não estava fazendo nada. Eu comecei a pensar assim, bicho, é aqui que eu tenho que entrar, cara, é aqui que eu vou continuar meu ativismo, porque eu vou ficar de molho, não vou poder sair de casa depois que eu voltar. Eu fiquei 1 ano e meio sem andar, saca? Então eu falei, eu vou escrever, eu vou botar meu ativismo na escrita. E eu já acho, enfim, SUS um livro muito político, assim. Ele foi o livro que menos teve repercussão que eu escrevi, dos 5. Você escreveu esse livro quando? Eu escrevi esse livro, Enfim SUS, cara, 2014. O SUS só veio piorar, tá? A notícia que eu te trago não é boa, tá? Em pleno 2020, a gente teve o governador, né, impeachmentado devido à saúde. Né? A saúde foi o pior momento do Brasil, acho que no meio da pandemia. A Europa também passou por um momento difícil, que eu vi, né, e soube, né, como eu tenho parente aí, mas aqui foi tenebroso. Tanto é que a gente está em meados de outubro e a gente ainda não está com 100% de confiança de voltar, e sim um desrespeito, né? Até a falta de leitura das pessoas, né? De não usar máscara, de usar a máscara aqui. Eu vi que a pessoa tem uma terceira boca, que é aqui, né? Que não fica aqui a máscara, ela fica aqui. Então ela tampa, né? Deve ser aquele tratamento do câncer que as pessoas abrem, né? E aí tampa, né? E aí tem que usar duas, que é uma para traqueia e a outra para a boca, né? Porque é surreal. Aí as pessoas têm uma coisa muito chata, sabe, Elisa? Que fala assim, eu sou alérgico, eu tenho a rinite atacada, mas é para usar. Se você não usar, você não acostuma na rua, né? E aí é umas situações muito ruins, né? Que eu sempre falo, um povo educado, ele vai cuidar mais da saúde, ele vai ser mais educado com o outro, né? No meio de uma pandemia, uma pessoa com máscara, outra do lado sem máscara, né? Isso eu não estou falando aqui na Zona Norte, na comunidade, não. Ontem eu estava na Zona Sul, resolvendo os problemas, e vi essa cena dos próprios moradores ali da Zona Sul, né, na Lagoa, e andando sem máscara, de boa, como se não tivesse pandemia no Rio de Janeiro. Pô, cara, isso é quase que inacreditável. Eu não digo que é inacreditável porque eu sou brasileiro, né, cara? Eu vejo que aqui, tô falando da Áustria em geral, né? Porque é onde eu tô agora, muito embora eu moro do lado de vários países que 20 minutos você cruza a fronteira, tá lá, mas ainda não tá podendo cruzar a fronteira, só para você ter uma ideia. Eu moro, por exemplo, a 20 minutos da Hungria, né? É muito perto da minha casa aqui. E, bicho, é muito comum a galera da Hungria trabalhar na Áustria, porque o salário na Áustria é melhor.
É. O que acontece? Uma conhecida que trabalhou comigo, que é muito, muito camarada, né? Ela, pô, tava a fim de ver meu filho e tal. Ela falou, comentou comigo, pô, cara. Eu falei, pô, vem aí, cara, vem ver, a gente passeia. A melhor amiga da minha esposa veio aqui, veio de máscara, minha esposa botou ele no carrinho. Ele nasceu no meio, em meio à pandemia, saca, cara? Ficou no hospital mais de uma semana, porque era cheio de protocolo, entendeu? Eu não podia entrar, eu vi meu filho nascer e me botaram pra fora. Ele nasceu no pico aqui da pandemia, foi muito louco. E eu falei, a galera tá visitando dessa forma, vem aqui, visita, anda, sabe, separado, com máscara, mas ela é húngara. Ela falou, pô, cara, eu não posso cruzar a fronteira porque eu não tô trabalhando na Áustria nesse momento. Então não tá podendo cruzar, você tem que comprovar que você trabalha, saca? E tu vê assim, ainda assim, muita gente desrespeita também. Só que aqui, por uma questão assim de, porra, tu toma multa, tá ligado, velho? Tu toma multa astronômica, saca? Multa Entendi. astronômica mesmo. E com a pandemia, eles estipularam multas muito maiores relacionadas só à questão do Covid. Você não podia nem ir a mercado em determinados horários, porque era só para pessoas idosas entrarem. E a polícia controlando na Uhum. porta, saca? Então, eu acho que no Brasil, cara, isso é um pouco mais difícil, até pela questão política, né, cara? Tem gente que tá com medo de usar máscara porque, sei lá, o cara que tá sem máscara, bolsonarista maluco, vai querer socar a cara dele porque tá de máscara, que tem acontecido, inclusive, absurdo também, saca? Você ficar com medo de usar máscara porque pode ser agredido porque tá protegendo a tua saúde e a das outras pessoas. Sei lá, velho, a Não, mentalidade eu de só algumas tive uma pessoas é muito discussão louca. até hoje, eu só olhei pra cara da pessoa e fiquei assim, eu vou ficar de máscara. Você eu não sei. Entendeu? O meu direito de usar máscara é o meu direito. O seu de não usar, o problema é seu também. Ah, Você não pode me forçar a tirar a minha. Aí a pessoa percebeu que não ia rolar o escândalo que ela estava pensando. E aí a gente saiu pela tangente, eu e ele, né, no caso, saímos por tangentes, né, ideológicas, né, eu por uma tangente mais saudável, ele pela que ele achou, né, que ele acha, né, e ficamos de boa, entendeu? Por mim, eu ignoro, sabe? Mas você também escreveu um outro livro. Além do SUS, teve o das meninas de programa e teve um outro que foi. o, em sequência do Enfim SUS veio o Papo de Puta, conversas com prostitutas na noite carioca, Isso. que eu entrevistei, né? Eu passei os meus últimos 15, 14 anos e pouco de Brasil na Zona Sul, né? E é uma área que tem muita prostituição na cidade, né, cara? A área é muito turística. Todo mundo que está assistindo aqui acredito que saiba disso. E eu entrei na pilhação de fazer um livro que, na época, eu entrei em contato com a Luana Muniz, a trans que organizava as prostitutas, as travestis ali da Lapa. Lembra dela que faleceu, Aham. né? Entrei em contato com a Luana e apresentei um projeto para ela de fazer um livro e reverter a renda do livro para o casarão que tem até hoje, a Luana Mendes Sá, né, inclusive, que abriga as meninas lá, as trans, e até prostitutas, pessoas portadoras de Não é a HIV. Casa Nem, não, né? Não, não é não. É aquele Ah, casarão tá. Porque a roxo que Casa tem até o Nem a grafite. gente até perdeu aqui, né? Ela foi Cara, remanejada sério? para outro lugar. Foi, é. Ah, ok. Nem sabia disso, cara. Foi, Mas foi no meio da pandemia, elas foram expulsas de lá. e onde elas Né? estão agora, você sabe? Agora, eu até vi na campanha, porque eu estou recebendo tanta informação assim, eu não Uhum. sei o lugar certo, mas já estão numa casa, já conseguiram, entendeu? Estavam num colégio, aí do colégio já foram para nova casa ali perto mesmo, ali na Uhum. Zona Sul, Uhum. né? Ahn, e só que a Luana, esse processo da construção do Papo de Puta, no meio dele a Luana faleceu, né? E eu parei o trabalho. Eu já tinha entrevistas pra Uhum. caramba. Eu tinha um quantitativo bom de entrevistas, mas tinha umas que eu não queria colocar no livro e precisava de outras, e a Luana faleceu. E eu fiquei com o pepino na mão, né? Porque eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu vou fazer isso agora se ela faleceu, sabe, cara? Entendi. E eu acabei fazendo o livro por minha conta. Eu continuei fazendo entrevistas e pensei assim, cara, eu vou fazer esse livro com outro formato. E não vou mencionar a Luana e nem nada. E eu fiz o livro. Eu já morava aqui na Áustria.
Inclusive, eu terminei ele aqui em 2018. Eu terminei de escrevê-lo. E em 2018 mesmo, final de 2018, eu acho que foi em novembro de 2018, eu tive a ideia de escrever o último, que foi o Barato Alimento, que é o meu primeiro romance de ficção. Eu estava terminando de escrever o Papo de Puta e eu tive um insight, né? No meio de uma nevasca tremenda, que eu nunca peguei uma nevasca assim na minha vida, indo trabalhar, cara. Pô, maior perrengue. E eu tive um insight para escrever o Barato Alimento, que é o livro atual, né? Que tenho divulgado muito, que teve no Festival Cultural do Brasil em Viena. Pô, foi muito legal, tá sendo muito legal a repercussão desse livro. Eu tô ficando bem, assim, impactado da maneira que as pessoas estão recebido. Eu não tenho nenhuma grande editora por trás de mim, nenhuma grande corporação, eu sou independente, eu publico pela Amazon, mas tem sido procurado, tem sido resenhado, pessoas têm falado muito das reviravoltas do livro, que são incríveis, e eu realmente escrevi para ser assim, sabe, me deixa muito feliz, não de uma maneira assim a me enaltecer, sabe, mas tipo assim, pô, eu tô fazendo um trabalho legal, cara, eu tenho melhorado, porque a gente vai evoluindo, né, desde o meu primeiro livro, eu não escrevi da mesma forma. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, até com os revisores ortográficos, quando eles fazem revisão e devolvem pra gente, você vê, pô, isso aqui eu posso melhorar, na próxima vez ele melhora. E é legal pra caramba, tem sido um processo muito bom. Eu só preciso que muita gente preta leia esse livro. Esse livro ele foi feito pro povo preto. O povo preto ele tem que ler esse livro, Barato Alimento, e entender. O título ele não chama, saca? Mas ele é um livro muito... que a discussão étnico-racial é muito forte nele, sabe? A verdadeira porrada na cara da sociedade é essa discussão ali. O teu livro eu comprei na Amazon, tá? E aí eu tô esperando acabar, né, esse período de eleição para eu sentar e ler o seu livro, né? Porque eu não pude, né? Porque o tempo todo eu paro o telefone, entendeu? Para você ver, eu tô com você online e tô falando com algumas pessoas aqui, porque falaram assim, eu vou te ligar. Não liga, aí eu tô assim, não liga que eu estou numa live. Entendeu? Porque se não liga mesmo. Sabe? Elisé, eu não consigo chamar você pelo nome. A Sueli até botou aqui teu nome verdadeiro. Eu desconheço esse nome. Tá? Porque eu fiz o folder, fiz tudo com Eliezer Borba, que é seu nome de autor. Né? Ele não se chama, né, dessa forma, o pseudônimo dele. Né? Mas você começou a escrever no Brasil e depois foi para a Áustria, não é isso? Isso. Você chegou a publicar o primeiro aqui, não foi? Até o Enfim SUS foi aí. Foi aqui. Qual foi a maior dificuldade aqui, para você, sendo negro, né, ir já na Áustria? Aí na Áustria. Né? O que passa? Né? Porque um autor branco, né, pelo que eu já estou conversando com as pessoas, né, da cultura, da literatura, o branco ele consegue ter um espaço. Né? Se ele ser branco, ele já tem os 2 passos, 3 passos para frente. Né? Eu conversei também com o pessoal da cultura e eles falaram, Stephen, um recital que você vai, né, um balé, o artista principal, se você observar, é a maioria branca. Olha, Elisé, eu não fui lá para ver realmente se estava, né? E os coadjuvantes, os bailarinos, né? Os balé, né? E justamente são os papéis não tão importantes, eram os negros. Né? E depois no coral, aí eu fui vendo em outros lugares de espaço. Né? E aí a gente também vê, aí fui para a literatura, né? Que Sueli me apresentou você, né? A gente bateu papo, foi se conhecer, até para você achar que eu não era um doido, né? Um lunático, né? Que as pessoas são loucas e furiosas, né? Mas eu queria desse teu contrapondo, porque você sentiu na pele, né? O que um autor passa no Brasil e o que um autor passa na Áustria, né? Olha, assim, isso eu percebo muito mais como leitor, né, do que como autor. É muito louco isso, porque quando você lê a história da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, eu não sei se você conhece,
deve conhecer a literatura dela, ou já deve ter ouvido falar. Uma escritora Aham. negra, favelada, que começou a escrever em cadernos que ela achava na lata do lixo, isso lá na década de 30, né? Aí o repórter Audálio Dantas encontra ela ali e percebe que ela tem um material que ele deveria fazer uma reportagem, era muito dentro daquilo que ela escrevia, ela é publicada, ele está ali do lado, ajuda ela, colabora para poder mostrar lá ao mundo, né, cara, o que ela já fazia antes de conhecê-lo, que era escrever a realidade do Brasil. Isso falando da década de 30 e 40. É uma realidade que parece a realidade atual, parece que não mudou porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Não, Desculpa. tranquilo. E quando você vê a realidade de escritores como ela, eu vou falar especificamente da Carolina, porque era preta, favelada, sabe, cara, mulher, você vê isso de maneira mais clara, porque eu fui conhecer a literatura da Carolina Maria de Jesus, cara, numa livraria em Oxford, na Inglaterra, saca? Eu tava lá, vi que a literatura brasileira, né, traduzida em inglês, era no Subsolo, fui lá, dar uma olhada e vi o livro dela lá, em inglês. Pô, aí eu peguei e falei, putz, nunca ouvi falar, cara, dessa escritora, que eu não vi a contracapa, pô, mulher preta, velho, saca? Assim, muito humilde você ver assim, sabe, com a favela no fundo, a favela do Canindé, né, que depois fizeram o estádio do Canindé lá. E eu voltei pro Brasil, né, fui procurar o livro. Cadê que eu conseguia comprar o livro? Não conseguia comprar o livro, cara. Eu consegui esse livro botando meu pé para amarrar o cadastro numa caminhonete num dia de chuva, velho, lá no subúrbio. Botei o pé em cima do livro, na caminhonete. Eu falei assim, caramba, o livro que eu quero. E não era essa época de internet que você vai na estante virtual e compra. Não tinha, porque agora você até encontra. Mas assim, depois eu fui continuar lendo, né, cara? E você vê que não tem a repercussão que tem um escritor branco. Ela não tem repercussão na literatura brasileira que a Cora Coralina tem, sabe? A Carolina Maria de Jesus. E assim, no meu lugar de fala como escritor negro, é difícil falar sem eu ter ascendido como escritor. O meu trabalho ele está rolando, ele está acontecendo. Eu tenho percebido um crescimento muito grande, principalmente com esse último livro, Barato Alimento, mas ainda assim fica difícil de falar porque eu não sou alguém que uma editora ainda esteja querendo captar, que tem que tipo, meio que fazer uma licitação para ver qual editora eu vou pegar, sabe? Que isso não tem acontecido comigo. Mas eu acho que quando você chega nesse patamar, que você vê o que é justo e o que não é, o que é injusto, sendo você negro e escritores brancos, às vezes talvez uma maioria à sua volta, né? Porque o que aconteceu comigo até esse ponto, de eu me tornar escritor e trabalhar muito isso, né? Hoje para mim, eu sou mais escritor do que qualquer coisa que eu faço na minha vida, sabe, cara? Eu sou escritor. E tudo que eu faço em outros âmbitos, como artista plástico, como profissional da área de serviço social, ou trabalhando aqui na Áustria em cozinha, que eu sou formado em culinária e gastronomia também, eu faço só para poder me manter, porque eu ainda não vivo da escrita, mas a minha intenção é viver da escrita. Eu escrevo para viver da escrita, sabe, cara? O que está rolando do livro Barato Alimento na internet, por exemplo, é a prova disso, sabe? E, enfim, o momento que você acende é o momento que você vê o que está sendo mais justo. Eu estou num ponto que eu só tentei editoras me negaram, me ofereceram, sei lá, 5% se eu vender 2.000 livros. Se eu vender 4.000 livros, eu posso ter 10%, que, porra, não é nada, saca? Na Amazon eu ganho 70% dos royalties dos meus livros, mesmo sendo independente. Não fico sob o jugo de uma corporação que, pô, mais me atrapalha do que me ajuda, saca? Então eu tô muito nesse lugar, fica difícil para mim de enxergar isso. E na Áustria, o meu trabalho, eu não tenho nenhum livro traduzido para o alemão, que é o idioma nativo daqui, não ainda, né? Uhum. Eu vou traduzir o Barato Alimento, vou começar no que vem, o meu projeto, e já tenho um projeto para escrever mais 2 livros, que eu também vou escrever em português e alemão, que são daqui para 3 anos, quando meu filho já estiver maiorzinho, né? Ele tá muito pequenininho. E eu me dei um retiro literário aí de ficar sem escrever pelo menos uns 3 anos, sem produzir nada de novo, mas tem projeto para 2 ou 3 livros para daqui a 3 anos, né? E aqui o meu trabalho, ele não tem... ele repercute no público aqui, sabe? Tem brasileiros que vivem na Áustria e a galera faz encontro. Tinha um público muito grande, por exemplo, no Festival Cultural um sábado, né? O festival foi online devido à pandemia, mas, cara, muita gente visualizando, muita gente acessando. O festival presencial
vem muito brasileiro, até de outros lugares próximos aqui, Alemanha, Suíça, que é tudo muito perto, Itália, a galera vem, a galera chega. E a comunidade brasileira aqui tem muita gente que fala do meu livro. Eu fui numa festa julina, por exemplo, no meio do ano, eu passei, eu ouvi uma menina falando, aquele menino que é o escritor, que tava, a outra menina que mora na Áustria, que mora em Viena, postou alguma coisa sobre o meu livro. E eu ouvi a menina falando com um grupo de mais 3 meninas, sabe? Então rola, né? Mas eu acho que a galera vai muito pelo tema. Não sei, sabe? Eu vendi muito o Papo de Puta, a galera leu muito, tá lendo até hoje. Hoje teve mais de 1000 leituras a versão digital, acompanha isso na Amazon. Hoje teve 1.333 leituras no Papo de Puta. Se eu olhar agora, talvez aumentou. Na versão digital, acompanho. E o Papo de Puta ele tem muito retorno até hoje para mim, no caso econômico, porque a galera tem curiosidade mórbida com sexo, entendeu? Porque lá tem muito sexo, saca, cara? E eu percebo que é um pouco disso, exceto alguns casos. Já teve casos de psicólogos lendo, psicólogos sexuais lendo, professores de psicologia lendo. Tem pessoas que leem sem ser educadores, nem nada, com interesse não mais voltado para o sexo, mas para mim é muito claro, até pelos comentários e tudo mais, que as pessoas fazem em redes sociais, em blogs e tudo mais, que é a questão do sexo que chama as pessoas para esse livro. Um Barato Alimento é um romance. Tu vê que não tem a mesma repercussão, entendeu? A não ser no momento que, sei lá, em algum momento explodir mesmo e as pessoas perceberem as críticas sociais para além do sexo, né, que tem no livro, que é crítica social pura, né, velho? O livro Barato Alimento. Ele é forte nisso. Entendi. Eliezer, o que falta para a nossa sociedade brasileira, você como autor e escritor, né, fazer essa garotada ler, que não é um caso europeu. O pessoal da Europa lê, né? E no Brasil, o que você acha que as pessoas perderam o interesse de ler ou não têm esse interesse, né? Olha, Stephen, até o que você falou lá no início, eu falei, depois eu quero voltar nesse ponto, que eu tenho uma visão totalmente diferente disso. Estou fazendo uma repescagem. Bicho, é o seguinte, eu vejo como sendo a mesma coisa no Brasil e na Europa, pelo menos a maioria dos lugares da Europa que eu conheço. E graças a Deus, né, cara, eu pude colocar meus pés em muitos continentes assim. Eu sou muito abençoado por Deus por isso, velho. Tem que dizer isso porque é verdade. Do lugar de onde eu venho, cara, saca? Eu tenho que dizer isso, é importante. Eu vejo que é em todo lugar a mesma coisa. Sabe por quê? Na minha concepção de leitor, como eu te disse, eu leio muito, desde garoto, desde 8 anos de idade, eu leio demais. As pessoas, o interesse ele vem dos livros, ele não pode ser uma pressão, saca? Ele tem que ser uma coisa natural, ele tem que ser uma coisa orgânica. Eu, por exemplo, eu leio muito, adquiri um gosto pela leitura, eu fico até arrepiado de falar isso, cara. Pô, eu falo as paradas às vezes eu fico arrepiado. A minha mãe, ela lia muito. A gente veio de uma família pobre, humilde pra caramba. E a minha mãe, ela lia uns livros, uns romances, Sabrina, Carla, Mercedes, lembra essas revistas que tinha? E eu. Lembro. E como, a gente era muito. Cara, a gente era muito humilde mesmo. Minha mãe comprava os livros usados na feira e tal. Mas era muito mais tristeza do que alegria que a gente tinha naquela época, sabe? Mas a minha mãe ficava numa alegria, cara, quando ela tinha um livro novo e tal. Que eu criança, eu me lembro, quando eu atinei por um ponto de que, cara, se minha mãe ficar alegre com isso, eu também quero sentir essa alegria. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E ali eu comecei a ler. Então tem que ser, o livro ele tem que puxar as pessoas dessa maneira. Óbvio que um professor como você, um educador, que eu também sou educador, né? E responsáveis em casa, familiares, muitas legislações, principalmente ligadas à criança, à infância e adolescência, dizem que é devido à comunidade, da sociedade, do poder público e da família, por último. Olha só, né? A comunidade, o local onde você mora, o entorno, todas aquelas pessoas que estão à sua volta, todo mundo tem responsabilidade, saca? Eu fazia questão de dar livro de presente, velho. Desde que eu comecei a escrever para pessoas, cara. Na quebrada, na rua.
saca? Para vizinho, entende? Porque mesmo que o vizinho não leia, aquele livro vai chegar alguém ali, cara, eu tenho certeza, entendeu? E vai ser lido no momento que ele deve ser lido. Enfim, as pessoas elas não leem, na minha opinião, por falta de interesse. Mas isso não é uma coisa do Brasil, porque no Brasil tudo é muito mais punk, né, cara? Tudo é muito mais hardcore. Então no Brasil, consequentemente, vai ter muito mais gente assim. Mas eu vejo isso aqui, cara. Eu vejo isso tudo que é lugar que eu fui, saca? Pessoas que não leem, pessoas que realmente não têm interesse pela literatura, porque em algum momento da vida a literatura não chamou, entende? E isso pode acontecer. Eu acho que é uma retomada que cada um tem que fazer mesmo, de às vezes parar e ouvir a indicação de um livro, a indicação de um artigo, sabe? Mas isso é muito peculiar, eu acho que isso é muito pessoal de cada pessoa. Isso é muito pitoresco, sabe? Eu acho. No Brasil, eu acredito que tem muito mais gente que não lê, porque existe o desinteresse mesmo. Agora, esse desinteresse, ele vem do quê? Aí eu acho que é o ponto que você falou, né? Pô, a gente, quando fala de Brasil ou de qualquer país que seja considerado uma economia não tão forte, proeminente como o país da Europa ou América do Norte, a gente fala de pessoas que, pô, cara, trabalham por um salário mínimo, né, bicho? Tu trabalha muito, tu se escorna muito para um salário mínimo. Então, tipo assim, você vai trabalhar batendo carga numa empresa, como meu pai sempre trabalhou. Meu pai era até um privilegiado, meu pai ajudava, mas meu pai era motorista, mas ele ajudava para poder fazer o trabalho mais rápido, para ajudar os companheiros de trabalho. Mas, pô, cara, é um trabalho que é pesado, velho. Trabalho de estivador, trabalho de feirante, qualquer trabalho, na verdade, qualquer atividade laborativa, ela rouba o nosso tempo, rouba a nossa vida, rouba a nossa alma, sabe? Eu falo rouba a nossa alma porque a gente fica tão fudido psicologicamente, bicho, que tu em casa, tu não trata tua esposa bem, tu não trata teu filho bem, tu não trata teu esposo bem, tu não trata nem teu cachorro bem. Porque te rouba a tua alma mesmo, capitalismo, cara. É uma parada muito nociva. Aí tu chega em casa, tu vai querer ler, bicho. Eu te falo. Tu vai querer ler? Tu vai preferir ficar mebando na frente de uma TV, cara, com controle e dormir em frente dela, tendo que acordar atrasado para ir trabalhar no outro dia e receber um salário de merda. Então as pessoas já são empurradas, na minha concepção, a não ler. Por esse motivo, eu acho que isso colabora muito. Aí você pega, aí voltando lá na questão do Brasil e outros países onde lê mais, onde lê menos, na Europa, eu acho que ainda existe essa coisa de você não trabalhar sábado. É difícil você trabalhar no sábado. A maioria das empresas, sexta-feira, trabalha meio período ou nem trabalha. Porque, pô, chega o inverno, né? Tu não vai sair de casa, meu irmão. O inverno é 6 meses aqui. Aqui agora a gente tá no outono. Se eu for lá fora agora, acho que tá 7 graus, velho. Saca? A gente tá no outono. O inverno vai começar aqui em novembro. Aqui fora tá 40 graus. Né? Eu tô ligado como é que é isso. Pô, carioca, né, velho? Enfim, as pessoas. Então você vê que mesmo o governo aqui, né? Sendo um governo que também tem corrupção, também tem treta, falcatrua, porque isso rola na política aqui também. Tem bons políticos, maus políticos, como todo lugar. O governo dá atenção para isso. Olha, cara, a maioria das empresas, as pessoas têm que ter tempo para ter final de semana com a família, principalmente no verão, porque o sol não vai aparecer, daqui para os meses lá. O sol só vai aparecer de novo em março, meu irmão. Abril, sabe qual é? Legal mesmo, entende? Neve pra cacete, frio pra caramba e, pô, tu fica... Tu tem que ter tempo para ter com a tua família. Eu acho que aqui a consciência ela vai mais nesse sentido, no Brasil nem tanto. Né, cara? Brasil, pô, daqui a pouco é normal, a maioria dos lugares, daqui a pouco o Mercadão de Madureira vai estar abrindo domingo, velho. Sabe? Sim. Se já não abre, porque, pô, sei lá. Eu acho que abre. Sábado eu tenho certeza, domingo eu não tenho não, mas sábado eu tenho certeza, até ele não fecha meio-dia não, ele vai. Acho que ele vai até 5h da tarde, dia de sábado, cara. Isso. Então eu acho que ainda tem isso. É porque o Mercadão, para mim, eu ia muito quando eu tinha minha vida, né, do Candomblé, né, e tudo. E desde que eu me afastei, né, da minha casa de santo, eu não tenho mais ido no Mercadão, né. E quem ia no Mercadão de bicho, planta, era muito eu com meu pai de santo. Então eu não perdi a noção.
sabe? Quando eu me afastei, aí eu não tenho nada para fazer no Mercadão, então eu não vou. Embora eu moro até bairro próximo, né, do Mercadão. Mas você me fez lembrar um período na minha vida que eu trabalhei na feira. E feira você não tem dia, né? É segunda a Não. segunda, né? E eu trabalhava justamente sábado e domingo, porque minha mãe não deixava eu trabalhar de segunda a sexta. Segunda a sexta eu estudava, sábado e domingo eu trabalhava, né? E eu sempre fui fuçando, né, as coisas, né? Eu moro em Olaria hoje em dia, mas eu sou de Nova Iguaçu, lá dentro, né, lá na roça, né? E eu lembro que um dos meus presentes, né, quando eu fiz 18, foi eu ser árbitro de vôlei, né? E aí minha mãe me deu o curso, né? Eu sou duas coisas, né? Professor e árbitro, só que eu não atuo Já, apitando, obrigado. né? Eu sou apontador, eu sou mesário, né? Então, assim, e é muito orgulho, né? Que hoje em dia meu irmão é também árbitro, né? E a gente vê, né? Fica lembrando, né? Que agora eu sou velho, né? E a gente fica lembrando, né? Porra, foi um presente de aniversário, meu, né? Não foi um Maneiro, né, cara? presente, né? Foi uma outra profissão que eu pedi a ela, né? E ela, muito sacrifício ela pagou na época, que na época o curso era caro, hoje em dia ele continua caro, mas para a realidade salarial, né, de hoje, né? Você tocou numa ferida muito ruim do Brasil, né? O salário, né? As pessoas estão trabalhando muito na pandemia, né? Estão trabalhando mais, né, em casa do que estariam nos seus trabalhos, né? É. E aí eu sempre falo, um povo educado não iria trabalhar, entende? Não iria se vender, né? Aqui é muito comum, você não vai fazer, então a gente vai te mandar embora e vai pagar menos, né? Porque a pessoa está precisando, então vai aceitar, pagar menos e é contratada, Exército entendeu? de reserva lá do Aqui, Karl Marx, né? exatamente, aqui a troca é muito fácil, né? Tu não quer? Quem queira, pode ir, tá despedido. Tipo assim, É. e, e tu fica assim olhando, sabe? Aqui no Brasil ainda está tramitando uma lei, né, para reduzir o funcionalismo público, né? Então está piorando mais a situação ainda, porque você ainda tem um porto seguro, que é o funcionalismo público, né, de emprego, né? Foi os funcionários públicos que seguraram, né, a economia, né, praticamente, porque todo mundo reduziu o salário, o serviço público manteve, né, nessa retomada, né, da economia que ainda não retomou direito, mas é a gente que está movendo, né, como servidor, né, e sempre a culpa do serviço público, né, e os políticos sempre ganhando muito mais, né, e a gente que está na ponta, com o povo, atendendo realmente a população, né, professor, saúde, que ganham menos possível, né. Eu ganho menos que de vez em de com uma pessoa na saúde ou que está na segurança pública, né? E você vê que a pessoa tem o ensino médio, fez um concurso e está ganhando quase o triplo que eu. E assim, só tem o ensino médio, não tirando o valor do concurso, entendeu? Mas é o estudo, entende? Porque para você ser professor, você tem que estar sempre se atualizando. Eu Sim. terminei meu mestrado agora, entendeu? Só foi publicado, eu terminei em janeiro, só foi publicado o meu mestrado agora em setembro, entendeu? Então ainda é demoroso, tudo para educação é muito debatido. Não, mas vamos ver a legislação, né? E agora nosso governo teve que voltar atrás, porque eles iam promover todo mundo da AGU, entendeu? Antes que mudasse a legislação para promoção automática, sabe? Então eles estão muito preocupados com o serviço público, sabe? Atualmente, sabe? Eu sinceramente não acredito que exista um grande plano para emburrecimento geral da nação, não, saca, cara? Mas Aham, certamente existe uma máquina
E essa máquina, ela tá predominantemente dentro da política, infelizmente, que trabalha para fuder a vida do povo mesmo, só para detonar com a vida do Sim, povo. Isso é sim. fato, que tem um grande plano para isso, não, mas que existem segmentos, cara, que tem prazer, saca, cara, em Tirar detonar com a vida do direitos povo. que É, é. foram muito discutidos, muito trabalhados, entendeu? O salário mínimo é uma conquista, entendeu? É, o voto pela mulher, a expressividade, de vez em quando o governo como trata as questões sociais, sabe? A questão do índio, a do negro, sabe? Ah, mimimi, tudo aqui é mimimi ou é o fake news, né? De vez em quando a gente conversa com a pessoa que até se arrepende, né? Aqui a intolerância, né? Ser intolerante aqui está na moda, né? O André colocou aqui que não é incentivo à leitura, e sim a qualidade de vida no modo geral, para que a pessoa cultive a vontade e tenha disposição para buscar não somente Ah, eu atividades vi. fast food, né, como TV, internet, mas coisas mais culturais, como ler, ir em eventos culturais, exposições, museus. Eu até falo para o André, eu tenho conversado com o pessoal da cultura, o único teatro com coral e com balé é o Teatro Municipal no centro do Rio. Não há outro. Não há outro. Todos os outros fecharam. Porque não tem incentivo. O governo não chega na cultura. E essa cultura é para poucos. Aí você vai para a Zona Oeste, ou chega aqui na Zona Norte, onde eu moro. Qual é o grande teatro na Zona Norte? Ah, não, Stephen, tem ali. Ali é o. Marechal Hermes? Aí não, aí todo mundo fica assim, porra, onde é? Demora a pensar, demora a responder, sabe? Por exemplo, eu sei que tem no Norte Shopping, aí eu tenho que ir para um shopping. Eu não tenho o teatro, eu não tenho o cinema. Tu lembra? Tu deve ter ido muito a cinema de bairro. Muito, eu frequento demais. Hoje você vai em cinema dentro de shopping, entendeu? A revitalização dos clubes, como era, entendeu? Hoje eu vou apitar, né? Flamengo, Botafogo, Tijuca, Fluminense. Acabou, são 4 times. Os 4 grandes times. Aí você tem o Grajaú, você tem um outro clube, aí tu tem um outro clube lá dentro, lá pro interior do estado, ou pro noroeste do estado, sabe? E só joga aquele ano, e depois o time acaba, porque é caro, entendeu? Não há um incentivo, né, às coisas culturais, esporte. Justamente voltando a Paulo Freire, sabe? Paulo Freire fala que a escola ela tem que ser dialética, né? E tem 3 pilares. A educação ela tem 3 pilares. Um dos pilares é a cultura. A cultura, o movimento de educação, ele é um movimento junto com o movimento de cultura. A escola tem que ser um grande berço de cultura, sabe? E hoje a gente vê as escolas parecendo presídios, parecendo verdadeiros. Bota ali, fica lá seu filho, entendeu? E a gente está tentando, né, sempre colocar uma educação em tempo integral, sabe? Que o pai deixe realmente que essa criança estude num primeiro turno todas as matérias e depois tenha atividades culturais, esportivas, sabe? É isso que é educação, sabe? E aí você vê que mas construir escola, gastar, né? A gente está pagando o preço da ignorância. Cara, entende? total. Quanto mais a gente não investe na educação, a gente está investindo na ignorância. Entendeu? Eu tava indo, outro dia desse, eu tava passando de bicicleta em frente à escola onde eu faço alemão, aqui onde eu estudo alemão, uma escola pública, né? E, pô, a escola tem uma grade pequenininha, cara. Acho que você pula, sabe qual é? Pula, tá do outro lado já. E a escola parece sei lá, cara, um condomínio.
um bairro chique aí qualquer. Vamos pensar assim, um Gramado, porra, cara, do caramba, assim, várias aparelhagens de brinquedo, lazer, esporte. E eu tava pensando, passando de bicicleta ali, bicho. Isso foi no passado. Aí eu pensando assim, Foucault, sabe qual é? A questão Sei. do, das instituições austeras, né, que o Foucault fala, os presídios, os conventos, os manicômios. Eu tava pensando assim, caramba, cara, a escola que eu estudava, vez ou outra ela levava um videocassete, levava televisão, sabe? Porque eu peguei essa transição, né? De quando começaram a botar as grades, né, bicho? Nas janelas das escolas, do lado de fora. E, pô, eu Sei. fiquei pensando, caramba, cara, como é difícil, né? Você trabalhar várias coisas que formam o caráter do ser humano, né? E muita coisa vem dentro da escola, para pessoas que, quando olham para a escola, já pensam que a escola parece um presídio, saca? Porque, pô, a escola... Eu penso na minha escola, onde eu estudei, José Emílio de Oliveira, lá em Madureira, Oswaldo Cruz, parece um presídio, cara. Os moldes da escola brasileira, ela parece uma prisão. Tu falou isso aí e me remeteu isso, saca? Aí quando você vai pensar a questão da literatura, né? Que, tirando no lar, é algo que vem muito na escola, até como disciplina, né? Português, literatura. Cara, tu não tem como trabalhar, ou fica muito difícil para você trabalhar isso, para você incentivar um estudante teu a ler e tudo mais, porque, velho, pô, tu tem vontade de ir pra escola pra estar com teu amigo, pra estar com teu coleguinha. Tu não tem vontade de escola porque você quer ir na escola. A escola dá medo, velho. A escola provoca arrepio. Eu vejo assim que principalmente a política, não só municipal, mas a estadual, a nível de Rio de Janeiro, vou falar porque eu sou carioca, né? Muito embora eu conheça outros lugares do Brasil, mas vou falar do Rio. Tem que rever muito isso, cara. Mas também eu vejo que fica difícil rever porque, caramba, cara, chegou num ponto que a gente tem muitas escolas na cidade, se você ainda não tem grade, vão continuar Vai ter. roubando, sabe, cara? Não, e vai ter. Em algum momento vai ter. Né? Eliezer, se despeça, porque nós Pô, temos 2 minutos que a gente vai cair. Tá, querido? valeu, Foi um prazer estar valeu. com você. Pô, Obrigado. contigo também, cara. Tá? Bate-papo Obrigado por legal. você disponibilizar esse tempo na Áustria, porque na Áustria, gente, já é noite. Então, à tarde 8 da aqui, nós noite começamos agora, nossa live 2 horas da tarde, então lá era 7 horas da noite, e agora já vai dar 8 horas lá, e aqui vai dar 3 da tarde. Tá bom? Então, ó, Muito um grande obrigado. beijo para Obrigado você. Muito obrigado pelo seu apoio, por essa contribuição que você trouxe para enriquecer, né, nosso Instagram, de nossas conversas culturais, nossos bate-papos. Espero que você volte trazendo outras questões, entendeu? também. E agora você encerra porque você é o convidado, meu amor. Pô, cara, eu só quero agradecer também aí pelo teu convite, agradecer a Sueli que fez essa intermediação entre você e eu. Muito obrigado. Tudo que você falou eu só corroboro, sabe, cara? É o tipo de bate-papo que vem trazer questões assim, para as pessoas refletirem. Isso é fundamental, provocar reflexões. É por isso que eu escrevo, por isso que eu acredito na escrita, por isso que eu acredito na arte expressa na escrita. Te desejo sucesso na tua trajetória, tudo que você está galgando aí, que tua campanha seja vitoriosa e que você venha fazer diferença aí pro Rio de Janeiro e pro povo aí do Rio, cara, e pro povo do Brasil no futuro, que o mundo precisa de gente como você na política, bicho, tá? Deus te Obrigado, abençoe. querido. Valeu? Valeu, querido. Um grande beijo. Tchau, tchau, Valeu, outro, gente. cara. Tudo de bom. Valeu.